com a graça de Deus, falar um pouco sobre mães da família da fé. Será o tema da nossa mensagem nessa tarde. E longe de querer ensinar qualquer uma aqui o que é ser mãe, são vocês que sabem, o que nós vamos é reconhecer esse papel, essa função na igreja, esse chamado na igreja, louvar a Deus pela vida de cada irmã e continuar pedindo a Deus que continue a abençoá-las, para que continuem exercendo essa função de mães da fé no meio do povo de Deus. Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe, nos traga edificação na sua palavra nessa tarde. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos, exaltamos e engrandecemos o Teu santo nome. Nós Te louvamos, ó Pai amado, pela vida da SAF, da Boca do Rio, pelos 30 anos de trabalho, pelos 30 anos de serviço ao Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, desde já, derrame bênçãos e fortalecimento espiritual sobre a vida dessas irmãs, para que a cada dia cresçam na graça, na sabedoria, no conhecimento diante do Senhor, para que sejam abundantes cada dia mais no trabalho do Senhor, porque a Tua palavra nos diz que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Muito obrigado, Senhor. E agora, quando vamos, ó Pai, meditar na Tua santa palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine nossas vidas, nosso coração, para que possamos, ó Pai querido, receber a edificação do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, me permitam apresentar também a minha família. Estou aqui com a Eveline, minha esposa. Vocês me conheceram solteiro ainda, que está por aí. Teófilo, ali, de 9 anos, está ali atrás. Levante, Theo. E Teodora está com a mãe aí na mão, a bebezinha, que hoje faz 1 ano e 11 meses. Meus amados irmãos, mães da família da fé, nós falamos de mães da família da fé porque a igreja, ela é uma família. Nosso Senhor Jesus Cristo disse isso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Logo, nós somos a família de Deus, Deus é nosso Pai, nós somos todos irmãos. Mateus 12:50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus, então, irmãos, começa a nos ensinar que a igreja dele, a igreja que ele chamou, a igreja que ele está formando, a igreja que pertence a ele, ela é uma família. Se alguém puder, então, conceituar a igreja, o que é a igreja é uma família. O apóstolo Paulo, desenvolvendo o ensinamento do Senhor Jesus, também nos diz, em Efésios 2:19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Compreensão de Paulo aí falando com os efésios é o seguinte: agora tanto judeus como gentios são uma família. Deus veio, através do seu Filho, formar uma família. 1 Timóteo capítulo 5, 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como irmãs, com toda pureza. A instrução de Paulo, então, para o pastor Timóteo é: Timóteo, pastorei a igreja, compreendendo que ela é uma família. Os homens mais velhos você vai respeitar como você respeita seu pai. As mulheres mais velhas você vai tratar como você trata a sua mãe. Os jovens como você, como irmãos, e as moças como irmã, com todo respeito. Da mesma forma que sua irmã para você deve ser privada, as irmãs da igreja também, porque elas são suas irmãs. De forma, meus amados irmãos, que é importante, na minha visão, nós resgatarmos a compreensão da igreja como família. A igreja não é um clube, a igreja não é um negócio, mas infelizmente
no meu entender, em nossos dias a igreja se tornou altamente institucionalizada e perdeu a característica, a simplicidade, o amor, a comunhão de família. O problema é que se a igreja não for uma família, ela não é igreja. Se a igreja não for uma família, ela é um equívoco. E aí eu acho que Emil Brunner acerta muito no livro dele, O Equívoco sobre a Igreja, no qual exatamente ele aborda essa questão de como a igreja deixou de ser uma comunidade do Espírito Santo e virou uma instituição, cheia de burocracias, cheia de regras que são apenas institucionais, e nós perdemos a simplicidade, nós perdemos a comunhão, a edificação que a igreja deve ter como família. Meus amados irmãos, eu acredito que nós precisamos resgatar esse conceito. A igreja não pode viver apenas de eventos, a igreja não pode viver apenas de programações, a igreja não pode ser apenas uma imagem, a igreja não pode ser uma narrativa ou uma ideia. A igreja precisa ser uma família, onde haja comunhão, onde hajam pais, onde hajam mães, onde hajam irmãos, onde haja verdadeira vivência. O problema maior que nós não vamos abordar aqui nessa tarde é que até mesmo as nossas próprias famílias em casa perderam a característica de família. A desagregação familiar que nós vivemos, a falta de relação agora paterna, a falta de relação materna, a falta de relação fraterna, mesmo dentro das nossas famílias, é uma característica do nosso tempo. É um dos desafios da igreja da contemporaneidade. Nós voltarmos a ser o que a Bíblia diz que a igreja é, uma família. Pastor, mas isso está tão distante, parece que isso é de uma época passada. A gente não se relaciona mais como família. Nossa relação é simplesmente institucional. Meus amados irmãos, mas nós não podemos aceitar. Nós temos hoje tantas estratégias para a igreja, para crescimento, para desenvolvimento, quando, na minha opinião, nós precisamos voltar às questões mais básicas, mais simples, do relacionamento entre irmãos e da compreensão que a igreja precisa funcionar como uma família, senão não haverá um crescimento orgânico e saudável, se nós não conseguirmos nos enxergar e trabalhar dessa forma. Portanto, gente, gostaríamos de voltar a Débora, tão conhecida de todas, que nós sempre retornamos a ela quando falamos de Saf, e abordar esse tema nessa tarde. Débora, uma mãe da família da fé. Débora, uma mãe da família da fé. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor aí em Juízes, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete Hargoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes.
Então Baraque convocou Zebulon e Naphtali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Eber Caneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Aharosete e Hargoim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti. Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. O Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete e Hargoim. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar nem sequer um. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, no capítulo 5, versículo 7, depois da vitória concedida por Deus, Débora canta um cântico de agradecimento, de louvor, e lá no versículo 7 do capítulo 5 ela diz: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. E é desse versículo que nós tiramos o nosso tema nessa tarde. Débora, uma mãe da família da fé. Quais são as atitudes apresentadas por Débora aqui nesse capítulo 4, que nós podemos reconhecer como atitude de verdadeiramente mães na família da fé? A primeira delas, meus irmãos e minhas irmãs, é que Débora tinha consciência do seu papel junto à família da fé. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Conforme nós lemos aqui no texto, o povo de Israel, na época dos juízes, estava em constante opressão por parte dos seus inimigos. Agora estavam sofrendo opressão por parte do rei Jabim. E, meus amados irmãos, nesse tempo aqui do juiz, onde a coisa estava desorganizada em Israel, nós vemos uma mulher sendo aquela que liderava a Israel. Essa mulher é Débora. Só que diante desse quadro de opressão, Débora sentiu que Deus a chamava para uma missão. Ela compreendeu então que Deus tinha um papel para ela naquele contexto. Ela agora disse: levantei-me por mãe em Israel. Meus amados irmãos, nessa igreja que é o povo de Deus, que é uma família, da mesma forma que as mães têm papel importantíssimo na família dentro de casa, dentro da igreja, as mulheres têm um papel importantíssimo de serem mães. Quando as mulheres reconhecem e assumem esse papel, o povo de Deus começa a se levantar. O povo de Deus começa a se edificar. Eu, pela misericórdia de Deus, encontrei mães na igreja quando fui para a igreja. Eu fui para a igreja com 14 anos de idade, minha família não era da igreja, mas eu encontrei na SAF verdadeiramente mães que assumiram seu papel. Alguém aqui conhece Julita de Cachoeira? Para citar uma delas, o filho dela, André, era meu amigo da rua. Um dia a gente ia para a festa em Cachoeira, um sábado de noite. André chegou para mim e disse: a gente não vai para a festa, nós vamos para a igreja. Eu digo: como? Não era para a festa que a gente ia na rua, nas festas de largo que tem em Cachoeira. Igreja é totalmente o contrário. Minha mãe me obrigou, Julita. Ela disse que se eu não for, eu estou lenhado na mão dela. Porque André era filho da igreja, nasceu da igreja, mas estava desviado. E a Julita aí assumiu o papel dela de mãe dele, de mãe espiritual. E para vocês terem ideia, nós fomos nesse sábado de noite, era um culto da mocidade, eu fui. Culto da mocidade, eu do mundo, achei tudo estranho.
Achei aqueles meninos da mocidade meio estranho, muito alegre para o meu gosto. Eu disse: André, vamos embora, né? Fomos para a festa. No sábado seguinte, gente, culto de mocidade sábado é coisa importante. A gente largou. No outro sábado, a mesma coisa. De novo, minha mãe me obrigou. Vai eu com o André. Sabe qual é o resultado disso? No outro dia de manhã, eu estava na escola dominical e estou na igreja até hoje. Nunca mais deixei de estar na igreja. Porque Julita se levantou e disse: você está errado, o seu lugar é na igreja e eu vou te obrigar a ir para a igreja. E a partir daquele tempo, Julita também se tornou uma mãe espiritual para mim naquela SAF. E outras irmãs que até hoje estão lá. Por quê? Porque as mulheres se levantaram e compreenderam o seu papel de mães na igreja. Enquanto está debaixo da sua autoridade, você tem que impor para ir para a igreja. Se você puder arrastar outros meninos junto, meninas junto, tem que levar também. O que é que se espera de uma mãe? Passividade? Que veja o filho ou a filha se perder, ele fique de boa? É assim mesmo? Deixa seguir o caminho dele, faz a vontade dele? Não, irmãos. Débora teve uma hora que ela se levantou e disse: eu tenho que me levantar como mãe. Está faltando mãe aqui para dar direcionamento a esse povo. A igreja precisa que as irmãs se levantem como mães. Chega para quem está na igreja, novo ou velho, desajustado, desorientado, e tome esse papel e se coloque nesse lugar. Nós precisamos, meus amados irmãos, dessas mães na igreja. Não se cansem de fazer isso. A igreja da SAF está comemorando 30 anos aqui, tem umas que já têm 30 anos de SAF. Às vezes eu ouço algumas irmãs falar: pastor, eu já cansei, meu tempo já passou, deixa para outra. Não se cansem. Nós precisamos de vocês. Vocês é que são importantes. Débora teve uma hora que foi despertada e ela disse: eu preciso me levantar aqui. Eu preciso me levantar. Não tenho dúvida de que a igreja de nosso tempo está precisando que as mães se levantem e despertem. Segunda coisa, ela guiava seus filhos com a palavra do Senhor. Diz o versículo 4, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela era uma profetisa. Não era comum, não eram comuns profetisas no Antigo Testamento. Mas Deus é tão sábio que não deixou de ter uma. E eu digo, eu estou cada dia mais me invocando com a igreja, quando a igreja começa a defender que meio que mulher não deve pregar, não pode pregar. Esse negócio de proibir mulher de pregar em culto é uma coisa da nossa instituição e não é da Bíblia. Com todo respeito. A liderança da igreja masculina, o papel de autoridade da igreja é dado aos homens, são eles que julgam, são eles os pastores, os presbíteros, os diáconos, mas não é possível que as mulheres não possam pregar a palavra de Deus. Nós temos precedentes bíblicos, e nós estamos falando aqui de uma época muito anterior, nós estamos falando do Antigo Testamento. Aparece uma profetisa aqui, uma mulher que conhecia a palavra, que conhecia a lei de Deus e que quando tinha que tratar com seus filhos na fé, ela tratava com a palavra e ensinando a palavra de Deus. Minhas irmãs, pelo amor de Deus, se tem uma coisa que não tem hoje nas igrejas é conhecimento da Bíblia. A igreja está enfraquecida, a igreja não consegue mais influenciar, a igreja não consegue mais nem incomodar, nem aproximar. Nós somos hoje uma igreja que nem incomoda ninguém, nem converte ninguém. E eu não tenho dúvida que um dos motivos é a falta de qualidade bíblica do nosso tempo. É a falta do conhecimento bíblico, é a falta do entendimento bíblico. Se tem uma coisa que essas mães precisam falar para os filhos na igreja, em casa, no dia a dia, é conversar da Bíblia, é falar da Bíblia, é contar a Bíblia. Nós vivemos numa geração altamente superficial, num tipo de evangelho que é apenas uma imagem de evangelho.
citações de frases de efeito em redes sociais, mas conhecimento profundo da Bíblia, nada. Nós precisamos que as nossas mães nos chamem a atenção e digam: vocês têm que procurar aprender o que realmente importa. Às vezes nós estamos aprendendo e dominando muitas técnicas, muitas coisas, mas aquilo que realmente importa ficou longe, que é o conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico. As nossas crianças, algumas gerações, sabiam os livros da Bíblia, porque se ensinava isso até em música de escola dominical. Ia livro por livro. Havia uma centralidade da Bíblia. E nós estamos afastados e nós estamos distanciados disso. Nós temos muito conteúdo. Nós ficamos na internet o dia todo, é um conteúdo, ouve falar de religião aqui, ouve uma música ali, mas, pessoal, nós temos que ficar atentos às sutilidades do tempo. Nessas sutilidades do tempo, pode ser que o seu tempo esteja sendo todo roubado e você não tenha tempo para parar e ler a Bíblia. Esse momento é um momento de leitura bíblica, é de atenção bíblica, é de conhecimento bíblico. E mais ainda, os pastores que estão preocupados em ensinar a Bíblia já não são mais aqueles que fazem o sucesso inteiro. A Débora, ela exercia o seu papel de mãe em Israel, a partir de profecia. E profecia aqui é o conhecimento da palavra de Deus para a transmissão da palavra de Deus. Meus irmãos, qual valor tem de alguém sentar do seu lado e ensinar a Bíblia para você? Isso é uma coisa que não tem preço. É uma riqueza que você recebe, que você não perde nunca mais. Quem teve uma mãe para poder ensinar a Bíblia tem que dar glória a Deus por isso. Quem tem uma igreja onde as mulheres saibam da Bíblia, para que quando pensar e quando relacionar, saibam da Bíblia, é uma bênção. E nós precisamos voltar a esse ponto. Nós precisamos ter as irmãs que saibam falar da Bíblia dentro de casa e com quem chega da igreja. Nós temos uma crise, meus amados irmãos, de conhecimento atualmente. Nós temos uma crise de educação atualmente. As crianças vão para a escola, elas não querem estudar porque as suas mães já não acreditam na educação. A nossa geração, nossas mães ainda diziam: estude para você ser alguma coisa na vida. Muitas da geração atual não acreditam nisso. A mesma coisa com a Bíblia. Já muitas da geração atual também não acreditam de pegar a Bíblia, de ler a Bíblia e de ensinar a Bíblia. E aí nós ficamos carentes. Porque o primeiro lugar onde você aprende tem que ser em casa com seu pai, tem que ser em casa com a sua mãe. É por isso que a igreja tem que ser uma família, onde tem uma mãe como teve Timóteo e tem uma avó que teve Timóteo, que ensinou. Quem foi que ensinou para Timóteo as Sagradas Escrituras? A sua mãe e a sua avó. Pelo amor de Deus, minhas irmãs, precisamos que as irmãs se levantem como mães, que voltem a falar da Bíblia, ensinar a Bíblia. É a Bíblia que é a base. Olha, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Os tempos mudam, a sociedade muda, a tecnologia avança, mas tem coisas que são sólidas, e uma dessas coisas sólidas é a palavra de Deus, e ela dá solidez. Ainda continuamos tendo necessidade dessa palavra, e de que essas mães tenham essa palavra em sua mente e em seu coração. Uma terceira questão: ela ajudava seus filhos a resolverem conflitos internos. Juízes 4:4, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atuava na porta da cidade. Aqueles israelitas que tinham questões para serem resolvidas procuravam um juiz. Débora, ela a juíza. Ela tinha que promover um consenso entre os irmãos, ela tinha que apaziguar questões, ela tinha que resolver questões e conflitos que haviam entre esses israelitas. Isso é um papel de mãe.
Irmão gosta de brigar com outro? Não. Será que irmão briga com outro? Eu tenho minha irmã, quando eu tinha uns 12 anos, ela tinha uns 9. Só dela olhar para mim, eu já quebrava o pau, só dela olhar. Uma vez minha mãe deu uma de doida. Ela disse, eu não aguento mais vocês não, eu vou embora. E saiu assim pelo corredor, ia indo embora, abrindo a porta para ir embora, que não aguentava mais a gente. O primeiro homicídio que aconteceu foi um fratricídio, um irmão que matou o outro. Irmão, família é uma bênção, só que o pecado faz com que as relações mais íntimas se tornem as relações mais problemáticas. E se tem uma coisa que a gente precisa que as mães façam, é que ajude a resolver conflitos internos familiares entre irmãos. Débora fazia isso, ela julgava. Na igreja, tem problema entre os irmãos? Não, não tem não. Tem picuinha entre os irmãos da igreja? Tem ciúme entre as irmãs da igreja? Nós precisamos de mulheres que sejam mães e que dizem, para com isso. Não tem graça, irmão, estar brigando. Não tem graça, irmão, querer ser inimigo um do outro. Israel era danado para uma hora uma tribo estar brigando com outra. Um dos papéis de Débora era apaziguar aqui as questões e as situações. Meus amados irmãos, nós vivemos numa época tensa. Parece que todo mundo anda tenso, já anda armado um com o outro, preparado para dar uma resposta. Deixa eu ver lá hoje. Deixa ela me dizer uma coisa, eu já estou aqui. Deixa. E aí, o Senhor Jesus Cristo disse, bem-aventurados os pacificadores. O pacificador não é apenas aquele que mantém a paz, mas é aquele que restabelece a paz. E nós precisamos que essas mulheres mais experientes, não é, que já têm mais vivência, que já viu que não adianta estar brigando por besteira, principalmente com o irmão que não é inimigo, se levante para conseguir ajudar e para conseguir apaziguar. Débora exercia esse papel de dar decisão e a sua decisão era acatada. Nós precisamos voltar a respeitar os mais velhos. Se tem uma coisa que minha mãe me ensinou, é respeitar os mais velhos, acatar a sua palavra e o seu juízo. Se aí fora tem uma crise de autoridade, na igreja não pode haver. Paulo fala para Timóteo, você é o pastor, mas os homens mais velhos você respeita como você respeita o seu pai. As mulheres mais velhas você respeite como respeita a sua mãe, para que as gerações que vêm após de você aprendam a respeitar. Onde está o respeito, irmãos? Não há mais respeito. Esses são problemas importantes da igreja. Não é horário de culto, não é local de culto, não é o nome da igreja. Problemas importantes são esses. Essa que é a substância da igreja. Saber que Deus estabeleceu, por exemplo, líderes, pastores, juízes, que as mulheres mais velhas devem ser ouvidas, devem ser respeitadas. Isso é importante, isso é salutar. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se te prolongue os dias que o seu Deus te dá sobre a face da terra. Nós já sabemos, pai e mãe não são apenas biológicos. Pai e mãe são do coração, pai e mãe são espirituais. É salutar para nós, irmãos amados, como igreja, reconhecer que na igreja as mulheres mais velhas nós temos que respeitar como nós respeitamos nossa mãe. Ouvir os conselhos dela como ouvimos os conselhos da nossa mãe. Isso é família, é a função que Deus projetou para cada um nessa família que é a igreja. Portanto, Débora ajudava seus filhos a resolverem conflitos internos. Mais ainda, despertava as vocações de seus filhos. Capítulo 4, verso 6. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e leva a gente contigo ao monte Tabor,
e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Meus amados irmãos, ela ajudava a despertar a vocação, né? Veja, ela mesmo despertou, no seu canto ela fala, desperta Débora. Ela mesmo viu que teve uma hora que ela disse, Deus me quer como mãe aqui. Eu tenho que me levantar e me colocar no lugar de mãe. E espiritualmente falando, ela passa agora a olhar para aqueles que estão ali e ela passa também a levá-los, a despertá-los para a vocação que o Senhor tinha para ele. Esse homem aí chamado Baraque, Deus tinha um chamado para ele, Deus tinha uma missão, um ministério, e Deus usou ela para chamá-lo. Mande chamar Baraque. O Senhor tem um chamado para ele. O Senhor, Deus de Israel, deu uma ordem, disse, vai. Meus amados irmãos, quanto nós precisamos desse olhar na igreja de sensibilidade para compreender e despertar vocações. Quando Calvino fugia de Genebra e ele foi se refugiar em Estrasburgo, e quando ele queria abandonar o seu ministério, na verdade, ele chegando em Genebra, não queria abraçar o seu ministério, um pastor mais experiente do que ele disse, Deus vai atrás de você e Deus vai julgar o seu servo fujão. Será que os ministérios desapareceram da igreja? Não desapareceram, mas muitas vezes estão ali adormecidos e precisam ser despertados. Quando você tem um filho na sua casa e esse filho começa a dormir até 10 horas da manhã e você começa a perceber o seguinte, esse rapaz tem que despertar. Essa moça tem que acordar para a vida. Você, como mãe, não vai deixar simplesmente que o tempo passe e que não aconteça nada nessa vida. Você tem que despertá-lo. Da mesma forma, gente, acontece com o âmbito da igreja. Nós temos que ter aquela mulher que chame na igreja a atenção. Ei, vem cá, nós precisamos conversar. Como é que está esse seu namoro? Você que é nova de casamento, como é que está esse seu casamento? Tem filho, está pensando em ter filho? Meu jovem, como é que está a sua vida espiritual? Nós vivemos num tempo, gente, que parece que ninguém se importa mais com ninguém. Ninguém chama mais atenção de ninguém. E às vezes até a gente tem medo de chamar atenção. Por exemplo, no âmbito de escola, um professor não pode chamar mais atenção de um menino, porque vem o pai, vem a mãe, vem a tia, vem um cachorro, vem o diabo, para dizer que a culpa é do professor, que esse menino está certo, o menino que não quer nada. Na igreja do mesmo jeito. O pastor não pode chamar mais atenção de ninguém. Muito menos eu compreendo de uma irmã querer chamar a atenção de outro. Sabe por quê? Porque a igreja deixou de ser uma família. Não existe mais a consideração e não existe mais o respeito. Mas nós precisamos, minhas irmãs, voltar a antigos pilares. Existem tradições que não devem ser abandonadas. O tradicionalismo estéril, esse sim. Mas essas tradições bíblicas, dessa compreensão do que é a igreja, não pode ser abandonada. Uma igreja que ninguém fala mais com ninguém, ninguém repreende mais ninguém, a gente vem aqui, se encontra domingo, todo mundo vaza para casa, ninguém tem responsabilidade com a vida do outro. E aqui eu não estou falando para fazer fofoca dos outros, não. Não é isso. Mas assim é uma família, existem responsabilidades mútuas. Se for apenas um clube, você se encontra, cada um vai para casa e acabou. Mas, meus amados irmãos, qual características nós temos? As mulheres são mães, precisam chamar a atenção. Se está com preguiça, precisa ser despertado. Seu filho, quando está lá de manhã cedo, que não é para a escola, você não deixa ele lá. Você puxa, empurra, derruba da cama, faz o que for. Mas precisamos disso na igreja. Motivava seus filhos a trabalharem unidos. Capítulo 4, verso 6, vai, leva a gente ao Monte Tabor,
Toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Ela motivava os filhos a trabalharem unidos, né? Então foram 3 tribos. Naphtali, Zebulon e Isacar se uniram para atacar o inimigo que havia ali junto deles. Irmãos, tem coisa que parece que só uma mãe pedindo para os filhos fazerem, né? Principalmente quando há, assim, desunião. Parece que o último recurso a ser atendido é a mãe. Se não atenderem esses irmãos aí que estão desunidos, um pedido da mãe, você já começa a perder a esperança de que possam atender a qualquer pessoa. Quando nós pensamos na igreja, qual é o nível de união hoje que nós temos para o trabalho no âmbito da igreja? Qual é o nível de união? Mais ainda, qual é o nível de trabalho que nós temos? Qual é o nível de missão que nós temos? De uma forma impressionante, parece que cada vez nós compreendemos que não precisamos mais trabalhar. No ano passado, tem uns 2 anos lá na igreja que a gente estava em São Paulo, eu fiz uma coisa que para muita gente parecia uma coisa assim, altamente ultrapassada. Chamei a igreja para entregar folhetos na praça. No primeiro sábado de manhã, foram mais 2 comigo. Eu e 2. No segundo sábado, só foi eu. Aí um rapaz mandou uma mensagem para mim, porque não se tem nem mais coragem de falar com a pessoa. Tudo é mensagem de celular. Disse assim: pastor, foi feita uma pesquisa, onde se mostrou que tem muito mais engajamento quando você dispara publicidade via digital. Tem muito mais engajamento do que você ficar numa praça dando panfleto para comprar alguma coisa na mão de uma empresa. Ele mandou só isso para mim e não disse mais nada. O que é que os irmãos acham que ele queria dizer com isso para mim? Ele quer dizer para mim: pastor, esqueça isso de ir para a igreja dar folheto. Isso não vale a pena, isso é ultrapassado, isso não dá engajamento. Então não vamos trabalhar nisso. Ou então o senhor se conforme do senhor ir sozinho lá. Aí eu fico perguntando: meus irmãos, e esse homem faz o quê? Não faz nada. E ele ainda estava se incomodando porque eu estava fazendo. E ele estava achando pior eu chamar os outros para irem fazer junto. Foi um tipo de ofensa a isso aí. É óbvio que nós não vamos abrir mão dos recursos digitais que nós temos, mas o ponto era o seguinte: a ideia é, ninguém quer fazer nada. Esse é que é o ponto. Ninguém quer se dar o trabalho de sair para a guerra. Ninguém quer se dar o trabalho de sair para andar, de entregar nada para ninguém. E aí, gente, eu entendo que Débora aqui está fazendo esse papel. Chame os seus irmãos, é preciso trabalhar. Ainda temos um trabalho a fazer, como se falou na liturgia aqui hoje. Irmãos, a igreja ainda tem uma missão no mundo, não parou. Mas parece que a gente mesmo como igreja, nós não acreditamos mais que nós temos uma missão. Parece que nós não acreditamos mais que podemos transformar a vida de alguém. Parece que nós não acreditamos mais que o nosso trabalho dá resultado. Então todos paramos. Desagregados, desunidos, sem cumprir a missão, sem ir para a guerra, sem ir para a batalha, tão somente observando. E aí a gente se pergunta: que nível de vitória nós estamos tendo? Que nível de crescimento nós estamos tendo? Que nível de progresso estamos tendo? Será que não é porque paramos? E talvez nós precisamos que as mães deem testemunho e digam: vocês precisam voltar para a batalha. Vocês precisam se unir de novo. Vocês precisam ir de novo. Ainda tem uma missão, ainda tem uma coisa para fazer. A vitória pode vir. O trabalho de vocês pode dar resultado. Não desistam, não parem, vão fazer o trabalho. Ela chama então os filhos a trabalharem juntos. Mais ainda, e nós já estamos caminhando para o final, ela acompanhava seus filhos presencialmente na batalha. O homem respondeu para ela: se o senhor for, eu vou. Se não for, eu não vou. Ela respondeu: certamente irei contigo. Capítulo 4, verso 9.
E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Meus amados irmãos, ela acompanhava seus filhos presencialmente. E eu quero dar um destaque aqui à palavra presencialmente. Em nosso tempo, o quanto nós estamos presencialmente. Há uma ambiguidade, gente, na tecnologia de comunicação. Aquilo que nos une, muitas vezes também é aquilo que nos separa. Então, toda a tecnologia que proporciona, teoricamente, maior interação e maior comunhão, talvez está nos separando. Hoje nós não vemos mais as pessoas presencialmente. Isso é bom ou é ruim para a igreja? A igreja, que na verdade deve ser uma família, não se vê mais presencialmente. E cada vez mais os nossos cultos correm o risco de se transformarem em virtuais. Qual é o benefício e qual é o malefício? Irmãos, a ideia de família é você saber que você pode contar com aquela pessoa. É você saber que quando você... Não, eu vou para lá, porque minha família está lá. E se eu precisar, a minha família vai chegar junto. Nós estamos numa época de que nós não podemos mais ter essa expectativa. Com quem você pode contar? Com quantas pessoas você pode contar? Como é que está o encontro presencial na igreja? E na minha leitura, esse encontro presencial, que é tão necessário, tem cada vez mais diminuído. A participação nos cultos, a participação nos trabalhos, nós perdemos cada vez mais o poder de mobilização. E eu achei interessante isso. Esse pedido você tem que ir comigo. Ela disse, eu irei contigo. Porque a presença é importante, gente. Não só a promessa de presença, mas a presença real, a pessoa real. Você pensou já em Cristo, que ele agiu presencialmente? Ele veio, se fez pessoa. O apóstolo João disse, aquele que os nossos olhos viram, aquele que as nossas mãos tocaram, com respeito ao verbo da vida, ele esteve presencialmente entre nós. Nós precisamos da presença dos irmãos, nós precisamos da presença dessas mães. Para que serve uma mãe ausente? Me respondam, irmãos. Para que serve? Para que serve na igreja irmãos ausentes? Para que serve na igreja mães ausentes? Nós precisamos da presença dessas mães para trazer direção, para trazer proteção, para trazer uma palavra de experiência, de consolo, de repreensão. Você não faz isso longe. É outro desafio do nosso tempo. Na verdade, esse distanciamento e a superficialidade das relações. Cada vez menos conversa, menos proximidade, menos presença. Nós, irmãos, temos valores que são contraculturais em nossa época. As empresas maximizam lucros. Então eu não quero mais fazer reunião presencial, porque eu economizo o deslocamento, eu economizo o cafezinho, eu economizo a água, fique cada um de sua casa, nós maximizamos os lucros. Igreja não é empresa. A ideia não é essa. A ideia é da presença, para que possa haver comunhão, para que possa haver amor, para que possa haver acolhimento, para que possa transmitir uma certa segurança e saber, eu me importo com você ao ponto de me deslocar da minha casa para ir onde você está. A igreja ainda é importante para mim, eu me desloco da minha casa e vou para o culto e vou ajudar naquilo que a igreja precisa, porque é importante. E por isso eu vou lá presencialmente. Eu vou junto, eu estarei lá, conte comigo. Débora, meus amados irmãos, disse, eu vou, pode contar comigo, porque eu vou estar presente. Enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou estar presente. No começo, no meio e no fim, não vou largar. Enquanto Deus me der vida, se Deus me der força, eu vou junto, eu vou estar junto. Então essa SAF, enquanto Deus der vida, enquanto Deus der força, vocês estarão juntas.
não deve abandonar esse trabalho e essa missão, presencialmente. E para finalizar, gente, Débora sabia que a vitória para os seus filhos vinha da parte do Senhor. Capítulo 4, verso 14. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Louvado seja Deus. Essa mãe não acreditava na educação que ela dava para os seus filhos. Existem famílias hoje que estão acreditando na sua qualidade de família conservadora. Nós somos uma família conservadora, nós damos uma boa educação para os nossos filhos, nós somos rígidos com ele, então ele será um bom crente. Você aí não cuida bem do seu filho, você não se esforçou quanto deveria, é por isso que o seu filho e a sua filha estão perdidos. Meus amados irmãos, cuidado com isso que pode parecer um discurso verdadeiro, mas que pode ser falso. Porque quem converte seu filho não é a educação que você deu. Quem converte seu filho é o chamado de Deus. A salvação não é porque você foi uma mãe perfeita e sem erro. A salvação é uma graça. E nós estamos correndo esse risco de achar, não, se eu for perfeita, se eu for uma mãe perfeita, o meu filho então não vai ter problema. E quebra a cara, porque não é assim que funciona. Débora era uma mulher de Deus, ela era uma profetisa, ela julgava Israel, ela guiava o seu povo, ela ia presencialmente, mas ela sabia, tudo depende de Deus. A sua vitória, meu filho, não é porque eu sou uma mãe boa, a sua vitória é porque Deus está te dando a vitória, porque Ele é bondoso, é misericordioso, é gracioso e dá a vocês o que vocês não merecem. Dessa forma também você minimiza as suas falhas. Se há problema com seus filhos, você não deve ficar se culpando também. Porque dessa forma parece que você pensa que tudo depende de você. Débora sabia, depende de Deus. Ela levantou-se como mãe. Ela fez o papel dela como mãe. Ela assumiu a responsabilidade dela como mãe. Ela foi junto na batalha. Ela foi junto na guerra. Mas ela sabia, a vitória vem do Senhor, da graça, do amor, da bondade. A vitória dos meus filhos, a bênção dos meus filhos, a felicidade dos meus filhos depende de Deus. O crescimento da nossa igreja, o fortalecimento da nossa igreja depende de Deus. Mas eu tenho que me colocar no meu papel e assumir as minhas responsabilidades. Levantei-me como mãe em Israel. Débora, como mãe em Israel, instruía seus filhos conforme a inspiração do Espírito Santo. Ela os guiava, os despertava, os unia, os encorajava pela fé no Senhor. Seguindo seus conselhos e com a bênção divina, a família de Deus alcançou vitória sobre seus inimigos. Louvado seja Deus pelos 30 anos da SAF da Boca do Rio. Que Deus continue abençoando e fortalecendo essa SAF. E que vocês a cada dia, minhas irmãs, assumam o papel de vocês como mães da família da fé. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.